nossa atividade com uma prece, é o que faremos. Senhor, nesta hora, quando nos é proporcionada a oportunidade da aprendizagem de vossa mensagem, os corações confiantes na ajuda que costumeiramente nos chega, nós estamos inicialmente agradecendo pela oportunidade, pedindo bênçãos de equilíbrio e sustentação para todos nós, que possamos, no tempo que nos é disponibilizado, recolher, por acréscimo da bondade superior, aquelas informações que possam nos favorecer para o melhor encaminhamento de nossos passos na busca da meta que já visualizamos, e que possamos recolher, ao lado das informações que nos favoreçam a caminhada, aquelas vibrações de sustentação, de ânimo, disposição para a grande luta. E aproveitando confiantemente o ensejo que nos é dado, possamos não só acolher a ajuda espiritual, mas como abrir os nossos corações para aquela parte que nos é competente, de recolher os ensinos, metabolizá-los e colocá-los, se possível, em prática nas parcelas que nos são possíveis. Que as bênçãos superiores nos orientem neste horário, e que possamos chegar ao instante de interromper a nossa atividade com a paz no coração. E assim seja. Nós estamos fazendo um apanhado do capítulo 2 do livro Gênesis de Moisés. Nós vamos reler o texto de onde nós paramos para reiniciarmos. Tivemos um recesso aí por ocasião dos feriados de carnaval, onde nós nos envolvemos com outras frentes de trabalho. Diz o capítulo 2, a partir do versículo... Vamos ler o texto todo para poder recompor bem a nossa linha de trabalho. Diz o capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos ficar por aqui, porque já vamos entrar no outro componente aqui.
Hã? Deixou o vidro do seu carro aberto e não quer lavar assim? Você vai fazer o seguinte, me faz favor, vem cá. Deixa ele lá, deixa que eu vou. Não, ele vai lá, pode deixá-lo. Já sabe para conhecer já o senhor. Você pega a minha pasta nesse armáriozinho aí, na primeira divisória na frente tem a chave. Obrigado. Eu deixei que o rapazinho lavar e ficou bem. Voltando aqui ao nosso exame, esses versículos primeiros nós já discutimos bastante. Então vale, para poder engrenarmos nesta linha aqui desse vapor do formou o Senhor Deus o homem do pó, lembrar que a palavra terra é hiperrepetida aqui. Essa palavra terra define para nós não apenas o campo operacional, como também o plano de onde germinam as conquistas aplicativas. Se do céu descem as ideias, da terra sobem o produto aplicativo das ideias. Então é o campo fértil de produção. Ficou claro? Então a terra, para quem tem aprendido, é a grande massa das pessoas, das circunstâncias, das coisas, dos fatos, das elaborações nossas. Isso é a terra. E a terra tem o seu piso de maneira muito tranquila nas próprias faixas do sentimento da individualidade. Porque ela é que acolhe naturalmente as linhas de nossas escolhas e devidamente fertilizada produz. Então nós comentamos já, se lá atrás os céus precede a terra, aqui a terra precede os céus. Então criou Deus os céus e a terra, porque os céus sempre são criados antes de nós termos conhecimento. Os céus é para uma criança que renasce aquele período que ela ficou por conta da misericórdia, que ela não dá notícia dela. Então o céu precede a terra. A soma de objetivos, circunstâncias, de situações, de recursos e da providência que nos chega. Depois que a operação é levada a efeito, entra o item 4. Estas são as origens dos céus e da terra. Claro. Quando foram criados. Quer dizer, no campo de criação é céu e terra. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. No fazer é a terra primeiro. Que a terra abre perspectiva dos nossos valores perceptivos, dos nossos valores de identificação e de operação. Eu pergunto se dá para entender isso, ficou claro. Porque nós ficamos perdidos aqui estudando Bíblia, no sentido literal, ok? Então tudo vem no plano revelador, depois no campo aplicativo. Só conhece o céu efetivamente quem trabalhou a terra com eficiência. Porque é um processo associativo dos valores. O que acontece com o verme acontece com o anjo, guardadas as distâncias evolucionais. Então vamos ter em conta esse aspecto para poder mostrar a base informativa e o campo elaborador do nosso crescimento. Por isso que nenhuma criatura sobe sem trabalho. A cada um segundo as concepções, não. A cada um segundo as obras. E a obra se sublima na concepção clara, lógica, que a consciência homologa ou endossa. Ok? Senhora, porque na terra, se não houver terra, não pode haver a germinação. Se não houver terra, não há germinação nem sublimidade dos céus. Céu sem terra é o universo coagulado, em beleza. Mas só que não tem ninguém para ver. Não tem ninguém para ver. Rapidinho, vamos lá. Uma pergunta. Quando, por exemplo, nós nossas vivências, nós nascemos com mineral, animal, todo processo evolutivo, e vamos adquirindo todos os reflexos, né? Uhum. E aí, enquanto animal, na Terra, quando a gente renasce, então, como homem, aí, que você está falando, são feitas essas escolhas. A nossa identificação na Terra. Eu fico sempre me perguntando assim, como animais,
isso que eu fico me questionando, por que já nos animais, ou já nas plantas, já há uma identificação diferente? Já há ou não há? Isso que eu me pergunto, se há ou não há. Não há porque é tudo instintivo, é um processo de impacto de fora para dentro, até no animal. Tanto que a dor evolução é uma dor decorrente do impacto da lei de fora para dentro. O animal não escolhe a sua identidade. De jeito então, nenhum. Porque quando formados os homens, a gente já há essa diferenciação, então, de personalidade. Existe porque o pensamento desabrocha no campo hominídeo. Então, quando você chega na condição do homem, o seu pensamento se distende e é fixado pela palavra. Aí você começa a pensar. Então, o que era princípio inteligente lá atrás passou a ser espírito a partir do homem. Você não tem vindo outras reuniões, não, né? Não, porque isso foi tudo trabalhado lá atrás. Depois, com paciência, você vai pegando, nós vamos tentando te ajudar. Porque o assunto entra no plano da evolução. Tá. Não é isso? Desculpa, realmente não entendi. É porque, na realidade, é um assunto mais complexo do que parece. Não é o que ela está trazendo. Porque é um processo que se inicia no mineral. Tanto que a sustentação, vamos dizer, dos valores intrínsecos começam no mineral. Então, algo velado. Então, o mineral é impactado pelo calor, pelos ventos, pelas águas, pela radiação, pelos movimentos intraatômicos, até chegar nos cristalóides, certo? Quando chega aí, ele já está pronto a pular para a linha orgânica, para a faixa orgânica. Isso tudo é demorado para explicar. Mas não fica triste, então daqui a pouco você vai pegar isso. Tá? Quem mais perguntou? Eu queria só fazer uma sugestão de leitura para ela e para o grupo também, que me foi sugerido por uma nossa irmã aqui da casa, uma dissertação de João no livro Roma e o Evangelho, que vai dar uma ideia para ela. Já está transmitida aqui a ideia do Laírton. Roma e Evangelho. Roma e Evangelho. Uma dissertação de João lá no meio do livro. Roma e Evangelho. E o Evangelho, isso. Roma e o Evangelho. Essas são as origens, então já viu isso aqui. Em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, para fechar isto, Deus cria. E os espíritos cocriam. A cocriação é operar na faixa criada. E criação nós não temos, porque o Criador é só o Deus nosso Pai. Nós podemos operar as linhas da criatividade por plano de associação, mas tudo depende dele. E completa aqui, toda a planta do campo que ainda não estava na terra, amplamente comentado. Não estava na terra, mas estava no meio dos espíritos em outros orbes, esperando a criação da terra para iniciar em novo globo. E toda a erva do campo que ainda não brotava. Estava aqui os germes psíquicos, mas não manifestos, por falta de condições adequadas à sua germinação e seu crescimento. Por que planta para diferenciar de erva? Como é que é? Por que planta para diferenciar de erva? Erva e planta não seriam sinônimos? Seria, mas aí nós teríamos que entrar num campo muito detalhado aí, sabe? A gente pode até fazer um estudo disso, né? Por que planta e por que erva, né? Lá no capítulo, no versículo 11 do capítulo 1, diz lá, e disse Deus, não aqui 11, né? E diz, produz a terra erva verde. Erva definindo, nos parece mais o plano inerente ao campo do reino vegetal na sua essencialidade maior. E a planta, mais ou menos, algo já individualizando, caminhando para isso. Mas eu não estou dizendo isso de maneira fechada. Eu gostaria que vocês aguardassem de olhos com calma para vocês. Porque ideias o mundo está cheio. Nós temos que pegar a ideia no seu sentido bem fundamentado. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. A chuva é condição importante, que não é só a chuva no seu sentido tradicional, não. A gente fala chuva de bênçãos, a gente fala chuva de meteoro, a chuva na sua condição natural.
falamos em chuva química, tem N coisas aí. Então a chuva quer dizer aquilo que canaliza os elementos de cima para baixo. Seja um impulso da misericórdia, seja um impulso da lei de gravitação e N outras frentes que poderão ser avocadas para nós estudarmos. Essa também saneia, né? Hein? A chuva natural, ela saneia. Ela faz um trabalho de saneamento, né? O trabalho principalmente de irrigação e de canalização. O mais importante da chuva, nós entendemos, é a canalização. E quando a gente coloca uma água para fluir na nossa prece em casa, nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos colocando a água na certeza de que ali serão colocados valores que chovem ali dentro, que são encaminhados ali para aquela posição. Então a chuva é uma canalizadora maravilhosa de recursos e faz o trabalho de laboratório, de fluxo e refluxo dos valores inteligentes que descem pela chuva e podem retornar pelas linhas naturais do processo evolucional. Nós vamos ver isso na medida que o assunto for desenvolvendo, ok? Mais alguma pergunta sobre isso? Então, não havia o homem, chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Espíritos haviam, mas não havia homem. A proposta da criação do homem fora feita. Agora faltava o homem tecnicamente compreendido para trabalhar isso, para lavrar, para que essa erva, vamos assim dizer, nessa nova linha conceitual nossa, pudesse realmente ser trabalhada nas plantas adequadas, inclusive as árvores que virão à frente. Então não adianta criar um palácio para ninguém morar. Isso é lógico. Tá? Então tudo tem seu toque inteligente. Por isso que os crivos socráticos são imperiosos. E a grande massa trabalha sem nenhuma alusão a isto. Primeiro, se é verdade. Segundo, se é bom. Terceiro, se é útil. Tem muita gente em cima de ideais que é verdade. Pode até ser bom, mas não tem utilidade nenhuma. Tudo tem seu lado, vamos dizer, o seu lado transitório no contexto aplicativo. Porque senão a vida seria muito difícil, você ter que ficar engolindo coisas repetitivamente nos séculos. Então o que é bom hoje, o que é útil hoje, pode não ser amanhã. E a recíproca é a mesma coisa, ok? Eu gosto de pensar que nós não passamos de um estágio para o outro porque existe essas leis. E se havia espírito e não tinha homem, porque eles estão no plano e nós temos que passar por esse plano também, né? Sem dúvida alguma. Dentro disso nós estamos entendendo. Pode falar, Raquel. Existia homem, mas não existia homem para lavrar, é isso? Existe homem, sem dúvida, porque o lavrar já existe um objetivo formado. Quando nós trabalhamos o homem lá atrás, nós trabalhamos um homem assim. Não adianta ficar levando para frente sem entender, né? Então aqui eu tenho a faixa evolucional. Aqui eu tenho o mineral, aqui eu tenho o vegetal, aqui eu tenho o animal. Aqui eu tenho o homem. Então o homem chegou aqui. Isso aqui veio em linhas espiraloides. Então esse primeiro homem aqui, que foi decorrente das mutações celulares levadas a efeito pelos técnicos espirituais, elaborando a intimidade da célula, encaminhou para um processo morfológico do homem. Agora não vai trazer anjo do céu para elaborar células da terra, vai? Isso é jogar material fora. Quem trabalhou para a formação desse tipo humano aqui? É isso, vamos dizer assim, né? Um bonequinho aqui para ter uma ideia. Está aqui, ó. Então esse homem aqui foi formado por elaborações animais. Foi formado esse arquétipo aqui, essa forma, psiquicamente foi formado. Então está aqui.
Agora, na medida que foram feitas as experimentações pelas mutações, isso aqui foi ganhando força. Entendeu, Jaqueline? Quando esse homem efetivamente apresentou, ainda com braços meio alongados, peludo, vamos dizer que tinha aqui 95% de morfologia humana, forma humana, e 95% de animal aqui dentro. Deu ideia agora? Porque quem formou aqui, o psiquismo é animal. Por isso que a Terra não é de expiação, não é de prova, é expiação e prova. Porque esse homem que ia lavrar veio de fora para fixar esse tipo aqui, porque não havia fixação clara genética aqui. Se ele pegasse para a genética aqui, ia reverter para cá e ia voltar para o animal. Então, o processo genético, segundo Emmanuel, é no físico e no psíquico. O homem não penetrou a genética psíquica. Ele fica no microscópio lá, vendo aquela movimentação dos genes lá, dos cromossomas, mas não enxerga o que acontece pelo impulso vibratório. Por que esse gene deu preferência em vez desse? Na organização de determinados resultados, na intimidade do processo, vamos dizer, da própria genética da engenharia. Deu uma ideia? O pessoal acompanhou ou comprovou? Porque eu fiz de perto que você foi estudado. Alguma pergunta? Eu estava pensando isso aí, sobre o belo, porque Deus cria sempre o belo, mas quando ele desce, ele já vai ficando grosseiramente. Então os co-criadores, quando ele pega a imagem, ele vai pegar, eu estou falando lá do tempo que veio a evolução, começou lá embaixo. Aí ele pega uma imagem assim, igual o homem da caverna, feio ainda, rudimentar. E aí eu estava pensando assim, será que vai haver na transformação? Não, agora o senhor explicou que começou do animal e a purificação da raça vai ser apurada de acordo com a evolução, não é isso? Exatamente. E o perispírito? Isso é igual obedecendo. Quer dizer, não se faz uma coisa, não se trabalha a elaboração de algo que não vai ser, vamos dizer, utilizado adequadamente. A misericórdia sempre produz algo mais do que o limite. Porque o limite da misericórdia divina não é a medida do Espírito, é a medida da misericórdia. Então você, por exemplo, tem uma capacidade de chegar até, na sua linha mental, você sai daqui e chega até aqui. Essa é a sua medida. Mas a bondade de Deus coloca uma percentual ainda aqui. Mas aquela essência luminosa está lá dentro, não está? Para poder dar esse aumento aqui, é para poder atender aos casos da hiperlinha de alcance. Dentro das probabilidades você pode chegar aqui. Mas a probabilidade mais apurada vai, quem sabe, é uma criatura excepcional. Que vai dar um toque aqui, ela dá um salto para cá. Projeção, né? Então não vai cair no vazio. Mas isso aqui é algo acentuadamente, vamos dizer, eventual. Mas é um colchão que foi colocado aqui, você dá um salto alto, você não machuca na terra. Houve a fixação morfológica aí nesse período, né? Aqui. Hoje nós podemos compreender que está havendo uma fixação psíquica. Exatamente. O fato que está acontecendo aqui é o que está acontecendo hoje. Só que aqui trabalhava esse animal aqui, fazia um trabalho dele aqui de uma forma diferente, não um círculo sempre. E colocava ele aqui dentro. Então dava aqueles cultos teratológicos entre um e outro. Até que fixou. Chegou a forma. E hoje o fato é o mesmo. Você faz um curso na espiritualidade e chega lá meio amarrotado. Foi impulsivo, foi uma criatura extremista, uma criatura irreverente, com muitas boas intenções. É assim que acontece na atualidade do mundo. Muita gente com boas intenções. Tem a área dos delinquentes, mas vamos dizer, na grande massa de boas intenções. Mas boa intenção dentro do parâmetro que ele entende, o amor. Eu faço tudo, mas deixa que ninguém me atrapalhe minha vida. Eu não tenho que atrasar 2 minutos. Ele é ótimo. O resto que corre aí, corre dentro de pressões.
E ele não aceita. Resultado. Nós levamos para o seu amigo lá do passado, já tinha que ter um tiquinho de paciência que ele não teve. Então ele pulou fora, ficou devendo. Aí você pega e faz um curso no plano espiritual. Curso de trabalho, curso de caridade, curso de compreensão, curso de educação, curso de paciência, curso de tolerância, curso de integração no ambiente heterogêneo. Tudo você fez. Então, o que aconteceu no campo da forma aqui, para poder transformar nisso que é o homem, você reencarnou com isso. Reencarnou com toda uma estrutura elaborada psicamente no seu campo mental. Não é lavagem cerebral, não, porque os espíritos não fazem isso, porque seria absurdo. Nesse momento é a criação do céu. Exatamente. O céu criou nele, criou componentes. Então você vem todo cheio de esquemas, todo cheio de esboço. Esboço disso, esboço daquilo, mas reencarna o Laírton, da última encarnação, com a cabeça hipertrofiada de informações. Aí vem um caso que você tem que discutir com o seu colega. Aí dá uma coisa qualquer, vem o homem velho na impulsividade. Mas na hora que você vai agredir, aí você entra naquele conflito. Resultado, quando chega no fim da sua vida, pode não ter dado um santo Ayrton, ou Laírton, mas deu um Laírton cheio de frutos teratológicos também durante a vida. Teve um dia de manhã em que eu abracei com toda a facilidade uma criatura. De tarde, eu dei um empurrão nela. Aí, afinal de contas, é uma criatura positiva ou complicada? É o que acontece aqui nas formas transitórias que aparecem, antes de aparecer a forma finalística, formas esdrúxulas. Aí nós podemos fazer isso uma aula com as crianças. É um exemplo que eu sempre dava lá atrás, hoje não tenho apresentado essa ideia. Eu pego uma bolota de argila e coloco na mão de cada criança. E coloco o modelo aqui. O primeiro modelo que cada um fizer, não desmancha. Vamos dizer que seja um modelo de uma, vamos dizer, põe uma pilhazinha, aliás, uma bateria de coisa. Aí um pedacinho, depois pontudo. Aqui é o primeiro ensaio. Que não é nem o modelo, e nem está distante daquilo que a gente possa imaginar. Aí vamos desmanchar agora. Outra vez. Aí vamos notar que há uma diferença extraordinária do primeiro modelo, da primeira experiência feita. Melhorou, vou fazer. Com a ajuda do orientador. Não é isso? Você aqui, não, aqui você não pode fazer por tudo, não. Tem que ser aqui, essa pininha aqui que dá o positivo da bateria, é de leve. Outra, eu ponho aqui, segundo teste. Terceiro teste. Quando chega lá no 10º ou no 8º, pode ter um que fez a primeira vez. Esse é o lance de qualidade que eu falei. Mas muitos, a média vai do 5º teste em diante, ou da experiência em diante. Não sei se vocês estão entendendo. Isso acontece na linha morfológica e na linha psíquica. Eu queria saber do senhor sobre o peso da vida em si. Esse monte de curso que eu fiz no plano espiritual, um monte de boas intenções e tudo mais, e os espíritos também, a gente lê as obras e vê que lá a coisa é mais fácil. Lá não tem conta de água, não tem conta de luz, não tem IPTU, não tem nada. Pelo menos que a gente está informado, né? Ninguém passa fome lá. No Brasil também não passa não, mas a gente tem que pagar umas contas. Então tem um peso da vida. Qual que é o peso que o senhor dá da vida, do modus vivendi, do modo que a vida está estabelecida, para colaborar no meu fracasso, dos montes de ideais que eu vim, em que pese o esquecimento de passado também? Tem um peso? Ou o livro dos Espíritos fala com pouco esforço o homem faz? Quer dizer, é mais falta de vergonha na cara da gente ou tem um peso específico? Tem peso de acordo com a ficha kármica de cada um. Não é ficha kármica elaborada de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Você vai ter gente que não ganha nada e que não deve um tostão. E gente que ganha um dinheiro alto, perfeito, e que não tem dinheiro.
Eu conheço gente que tem um patrimônio de alguns milhões e chega perto de você que pede 10 reais para pagar o táxi. Isso é ficha kármica. Quer dizer, excelente projetor dos valores patrimoniais, mas péssimo administrador de dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais confusão ele apronta, mais sofrido ele é. Então isso tudo é decorrente das linhas que você escolheu. Então você não assusta não. Porque é por aí que funciona cada dado, cada um. Tem um elemento que tem o dinheiro, tem patrimônio, tem família organizada, tem carro, tem tudo que você possa imaginar. Mas senta à mesa não pode comer o que os outros comem. Entendeu agora? Não pode comer o que os outros comem. Então por quê? Porque o problema dele é de outra ordem. Então, à medida que você vai projetando o seu crescimento, você vai respaldando o seu passado. Você não avança sem uma linha de levantamento da ficha passada. As duas coisas trabalham juntas. É assim mesmo. Juliana. Não tem nada. Amor, mais ou menos quase nessa lei que eu queria saber. Quando o animal ele fecha o ciclo, ele vai passando por luminal, que é isso que você estava explicando, 95 animais, 5% homem. Corpo. O corpo. No corpo. Enquanto que o corpo é 95%, vamos assim dizer, quase o corpo da atualidade. Certo? Então, o físico está bem avançado, o psíquico bem atrasado. Aí entra a miscigenação. Aí, quando entra os espirituais nos ajudando, aí vem a inteligência e a escolha. Sim. Aí que você fala, eu posso, aí eu subo no aprendizado, no plano espiritual e desço na aplicação aqui na Terra, né? Sim. Quando eu venho aqui, vou fazer essa escolha, que aí eu opto em fazê-la ou não, no certo ou no errado, em que a minha consciência está delineando, qual que é isso que eu queria saber. Jesus, a trajetória dele foi reta. Então a escolha dele sempre foi no certo. Certo. E por que a grande maioria nossa foi na quinta, na décima, na décima? É porque nós temos o seguinte, nós não temos pela nossa natural índole, que está no livro Consolador. Esse livro, Emmanuel define assim, que a nossa condição terráquea é diferente, entre aspas. Nós formamos um grupo que é teimoso. Você vai por aqui, porque aqui tem buraco. Mas eu quero ver que buraco é esse. Né? E entra e cai. Certo? Então, a treva que nós estamos vencendo dentro de nós hoje, amanhã nós vamos começar a entendê-la abrangentemente pela capacidade de servir. Porque se você passasse por aqui, examinasse o buraco do lado esquerdo, que você não passou por ele, você ia ter o mesmo grau de consciência do que o tombo que você levou. Só que aqui foi mais suave, a sua opção. Porque a opção não quer dizer que nós temos que ser filhinhos obedientes, não. Porque o filhinho obediente costuma ser submissão. Costuma ser entrega passiva, um processo de fora para dentro que leva à descaracterização do indivíduo. Então, o que acontece é que as opções trabalham o nosso campo íntimo. Não é assim, Fernando? Nós somos levados a analisar. Não, porque ele está mostrando é isso mesmo. E outra coisa, não existe tropeços acima das experiências que nós temos vivido. O processo é por lei de unidade. O que é lei de unidade? O que acontece aqui, acontece na frente. É só fazer associação. A gente pode aprender. Pode, às vezes, ter atos falhos. Eu achei que era assim, mas não é desse jeito. Mas, de princípio, nós batemos na fé consciente pelo valor vivido e conhecido, e pela expressão projetada. E não se erra. A NASA manda o homem na Lua, foi em cima de componentes que já conhecia, mas entrando na pauta do desconhecido por uma linha puramente deduzida. E não errou o lance, não. O lance que eles tiveram que movimentar muito, eu bato muito, eu não sei se o pessoal entende na hora que eu falo isso. O que acontece? Quando manda aqui uma cápsula teleguiada,
interplanetária para fora, ela é corrigida no curso. Por que ela é corrigida no curso? Não é assim? Retificar a rota. Porque o computador acusou um desvio, não sei de quê. Sabe que desvio é esse? Forças que o homem desconhece ainda. Que a esteira tal da constelação tal tem uma força vibracional no cosmos e que aquela força chegou aqui agora, em pleno curso da nave. Então não é para entender? E o computador da NASA não captou essa ação que estava neutralizada no computador. Não tinha esse dado. É assim que funciona. Porque eu não vou no lugar. Passo por ali, tem a Beth ali. E está tudo controlado. Vento, calor e tal, e tem algo ali. Na hora que passa aquele elemento sensível, só exemplo do Beth. A Beth dá um grito. Não se imaginava que aquela criatura ia gritar. Então, movimentou vibratoriamente, tirou do curso. Entenderam? São valores dentro dos planos eventuais. Por emersão natural de acontecimentos entregues à natureza que o homem não dominou a causa para detectar, vai ter terremoto na região de São Francisco a qualquer hora. Já sabem disso. A que hora que é? Não sabemos. O computador também não sabe, mas prevê, joga, calcula e põe por aproximação. E nós queremos tudo dentro de uma linha matemática, então fica difícil. Então isso é muito interessante ter assim em conta. Que nós vamos fazer os nossos estudos com base nos dados coletados, sabendo que é possível que haja alteração de curso ou reformulação de cálculos. Aí nós vamos cair numa evolução em linha reta, pela inteligência que Deus nos deu e pelo discernimento que nos é possível. Ali naquela linha morfológica, minerais, depois passou animais, agora depois que lá embaixo, do homem, ali, e aquela parte lá na frente, ali à frente, aquela dando energia para movimentar a máquina. Exatamente. Vamos pôr esse espírito como sendo energia, embora ele é o espírito, né? Põe ele em aperfeiçoamento na agricultura, no caso aqui. É nesse ponto. Então, hoje nós estamos trabalhando menos na forma, porque as formas já estão consolidadas de algum modo. Hoje nós estamos trabalhando no encaminhamento para evitar essa degeneração da forma pelos desmandos da própria individualidade. São os males, as doenças que nós criamos. Não é isso? Que naturalmente vai desafiando a gente. O gênero sempre que é à frente. Vamos lá. É o seguinte, a nossa forma física hoje é resultado de uma evolução. Sem dúvida, né? E no futuro, nós vamos modificar também, nossa forma física vai passar por uma outra. Ela vai se sutilizar, porque quando Jesus reencarna, reencarna, aqui no óbvio, a primeira vinda dele aqui, ele se colocou como filho do homem. Então o filho do homem foi gerado por esse homem nosso aqui. Então esse nosso corpo aqui tem condição de nos projetar para o infinito da realização de libertação e renovação espiritual. Isso que eu estou te falando em fundamentações filosóficas. Se Jesus encarnou nele, ele tem condição. Concorda? Percebeu o sentido? Se não tivesse, nós vamos reencarnar no macaco, não adianta. Ou encarnar no macaco e depois vai abrir a mente. O macaco não tem, eu tenho que voltar lá. Então, se ele incorporou-se, não é isso, no campo físico, nessa estrutura biológica nossa, que ela tem condição. Tem regiões do cérebro que não foram usadas 5 ou 10% no máximo. As regiões do frontal tem muita coisa lá virgem, não utilizada, à disposição de nossa caminhada. E nós estamos em plena preocupação para descobrir o que é amor. E amor é opondo ao ponto de sustentação e projeção do ser. Então, acho que nós podemos. Evidente que eu não quero comparar meu corpo com outros que existem nesse universo aí. Mas no campo da sutilização, não das modificações. Posso ir para frente? Acho que eu posso mesmo. Vamos lá, gente. Espera um bocadinho. Pode falar você. Uma diferença entre o animal e o homem é o conhecimento próprio. O homem tem
que o animal não tem. Sim. Nesse processo de evolução, como que isso acontece? Como é que o animal, esse que vem evoluindo, como é que ele consegue, em determinados momentos, ter consciência de si próprio e a partir daí ele conseguir, continuar a sua evolução? Dentro do campo do animal, ainda se fala acentuadamente em instinto. Ele não tem capacidade, na estrutura cerebral dele, na estrutura psíquica dele, condições de raciocinar. Ele tem lances fugidios, o André Luiz chama de ideias fragmentos ou ideias relâmpagos, que ele apresenta, mas na hora que ele vai raciocinar, falta gás, falta material, faltam neurônios da área, no campo da decodificação para ele chegar lá. Então ele acomoda, ele tem lance. Mas cada vez que ele tenta ir, ele tange determinadas áreas do seu psiquismo e da sua estrutura neurológica, do seu encéfalo. Aí ganha. Aí torna a insistir, ele vai conseguindo. Como acontece com alguns tipos pré-humanos, que já tem, assim, alguns lances até valiosos. Você pega um macaco, por exemplo, ele quebrando lá uma noz para poder tirar, não é isso, o produto, não é isso dela. Já pega uma pedra, já tem uns certos lances. Mas não exija muito dele não, porque ele não pode passar de um certo limite. E tudo vai em cima de fundamentações dos instintos dele. Do instinto, por exemplo, de sobrevivência, de existência, e do instinto de procriação, por exemplo. Ele sabe que ele tem que se virar, senão ele morre de fome. Então, esta fome que dá e o instinto de viver é que leva ele a tomar providências, às vezes, as mais inimagináveis. Nessa fase de evolução, quando o animal morre, o espírito dele fica individualizado para ele continuar evoluindo. É evidente que fica individualizado, mas ele não evolui no plano espiritual, senão de maneira muito lenta, quando debaixo de direção de técnicos espirituais. Ele não tem mente ainda aberta para estruturar o perispírito, logo ele não tem forma. A tendência dele é estiolar-se. Ele pode permanecer com a organização psicossomática dele durante algum tempo. Vamos dizer que ele fique lá um dia, 2, 3 dias, depois, ou até na hora ele costuma, conforme o tipo animal, ele atrofia na hora, porque a mente dele não tem recurso nenhum. Porque o nosso perispírito na vida espiritual, ele é mantido pela elaboração mental. E o animal não tem, então a tendência do animal desencarnado é estiolar-se. Ele vai chegar, Normalmente são atraídos magneticamente para a madre das fêmeas. Então quando você pega, por exemplo, uma ave, que você nota aquele ovário, né, aqueles óvulos todos, ovos, né? Aquele você podia, se tivesse um dispositivo, é possível que você visse ali, nesse momento, determinados toques pulsando ali, que podem ser elementos agregados ali para uma possível vinda à vida física. E eles não têm conhecimento, porque o choque ainda é muito relativo entre a partida para a vida espiritual e o retorno para cá. Então é um assunto muito bonito, é extraordinário esse estudo. Com o pé no chão, obviamente, para não criar devaneios nem coisas extravagantes. Então é por isso que o animal, quando ele morre e já vai para a mata do cachorro, por isso que eles continuam com essa preservação assim de como se nasce, como tem um filhote, já está registrado ele não esquece. É normal que traz. Pois não apaga, né? Vocês têm que notar o seguinte, os espíritos às vezes não entram com claridade nisso. Eu tenho batido, eu pessoalmente aqui nas reuniões e outros companheiros, nós temos batido. É preciso saber estudar, saber ler. Vocês pegam o livro Evolução dos Dois Mundos, que está falando lá daquelas linhas ovoidais, isso, dos que por monoideísmo se transformam nos corpos ovoides, quer dizer, é a unidade espiritual sem o perispírito. Não fala só o que tem no livro Libertação, que fala daqueles que perderam o perispírito por desregramento, não.
quase do que perder o perispírito por questão de incapacidade evolutiva. Não fala? O que é falado lá? Eles passam para o perigo espiritual, cultivam o monoideísmo. O que é monoideísmo? Ideia fixa, só pensa naquilo. A vida do selvagem, agora os selvagens estão desaparecendo, vamos dizer lá atrás, não é isso? A vida é a floresta onde tem alimentação, e a água onde tem peixe, onde tem as condições de sobrevivência da existência da sede. Então, um ambiente adequado, um local na selva que realmente eu tenho. Então, ele está fechado naquilo, ele não tem cocriação. Outras. Então, em casa é o seguinte, o telefone toca toda hora, já tem duas linhas, então fica pegando na casa de cá, e o outro bate a campainha, o interfone, o filho fala, a mulher diz, o marido, não é assim que acontece? Então, a diversificação vai ao infinito. Então, o que eu falo? Lá não, lá ficou preso. Ele está tão preso à faixa monoideísta que ele vai perdendo o perispírito. Como animal. Ele tem o pensamento, mas não sabe ainda a diversificação dele. Então ele está muito acanhado no campo da evolução hominídea. Ele perde e se agasalha nas mães futuras. Então é como se a mãe tivesse toda uma penca de ovoides em volta. Só que ali não é uma obsessão que tem. Outros ovoides que nos atacam são aqueles que estão vingando da gente. Tá vendo? Nós estamos prejudicando a vida deles. É por distorção psíquica, lá é por evolução. Quando renasce, a entidade... E normalmente eles andam em pencas. O que é andar em pencas? Normalmente eles se aglutinam por linhas associativas de vida íntima. Um pulsa com o outro e há uma alimentação e retroalimentação com base em terceiros. Então o que acontece? No plano evolucional, um desses, ele tem 6 nessa penca aqui, em simbiose absoluta. O mais apto encarna pela ação espiritual. A gestação da mãe vai trazer junto desse embrião e desse feto os outros 4. Está colado naquele que está encarnando. Nasce aquele com os outros 4 do lado dele. Perceberam? Quando ele entra no plano à frente, nas conjugações sexuais de procriação, pode ter 2, 3 daqueles que são filhos. Então, normalmente, um processo natural de ovoidização se recompõe na 3ª geração. Ficou claro? Na 3ª, porque o mais apto está escrito na obra. O primeiro vem, depois traz os demais. Quem falou nós? Vamos lá. Você vem nos aconselhando e nos alertando da necessidade do estudo, né? Para que possamos tomar as nossas próprias decisões. Se você dá linha de toque, nós podemos elaborar isso pessoalmente. Então, eu aprendi e estou colocando na minha vida pessoal a diferença com a classe do sexo, a diferença entre ler e leitura. Como eu ouvi você agora, né? Depois refletir, porque o cérebro ele não consegue gravar tudo que você ensina. Não tem grava. O gravador passa algumas anotações. Então, ela explica o seguinte, que ler é quando você faz uma leitura rápida, né? Faz uma leitura rápida, não olha o significado das palavras, nem nada, né? Você faz a leitura. Senão, você já esqueceu até o primeiro parágrafo. A leitura que você está recomendando é você chegar em casa, refletir sobre o que você nos trouxe, buscar a bibliografia, estudar parágrafo por parágrafo e, principalmente, verificar se aquilo que eu aprendi com você em outras obras, que eu já estou tentando colocar na minha vida de acordo com as instruções de Espírito Allan Kardec. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque apenas ler não vai fixar em nós o aprendizado. A leitura e a observação, como você já nos ensinou, na reação, o que eu leio, eu aprendo. Faço leitura, guardo. Quando alguém detona o meu ponto frágil, eu vou ver se realmente eu atendi. Se é na reação. Então, não basta ler. Nós temos de reservar um tempo para o aprendizado, para a leitura aprofundada dos significados da aplicação do dia a dia.
é que nós estamos tentando. É como se a instrução que a gente colhe assim, nas leituras rápidas, ou Beth, seriam fatores indutivos para os nossos interesses, né? Quer dizer, vai fazendo isso. E nós temos que buscar segundo as linhas profundas de cada um de nós. Então nós temos um processo chamado de manutenção dos padrões de agregação, dos padrões que nos mantêm a vida. Essa sustentação desses padrões inicia-se lá no mineral, não é no animal nem no vegetal, não. Lá já existem condições de sustentação magnética lá atrás. E nós temos que começar a sentir a importância dessa sustentação aos nossos valores. Então nós podemos passar uma vida inteira cultivando os padrões de manutenção do calor e de vida para o nosso organismo, para a nossa mente. Perceberam? Lidando nas linhas da periferia das emoções, da multidão. Vamos para a televisão, assistimos, todo mundo, e também fala, não é isso? Quer dizer, então nós estamos vendo as linhas de vibração mental e ondas longas. Os outros já caminham para as ondas médias, já têm outros interesses mais particularizados. E outros poderão trabalhar nas ondas curtas e outros nas ondas ultra curtas, já trabalhando com valores de profundidade. Porque esses elementos dentro da gente estão lá encasulados, estão em crisálidas. A espiritualidade não vai catucar a crisálida, não. Vai induzir a criatura que ele abra esses potenciais. E essa indução através dos estudos? Do estudo, do interesse. Tem um outro ponto. Se no estudo, veja bem, se no estudo você penetra trabalhando ângulos a seu campo mental que induzem outros padrões mais sutis, no atendimento com amor, ou ante o sofrimento profundo que você vive, sem desespero, você toca esses valores também. Por isso que o André Luiz, né, ele fala de dores indizíveis. O que são as dores indizíveis? Não tem como mostrar como é que foi essa dor. Ela não tem decodificação. Doeu. Não é isso? Pode ser moral como pode ser física. Então, uma dor indizível que a criatura ou o paciente vive sem gritos, no seu sentido, vamos dizer, de desespero, ele ajustou-se. E quando ele se ajusta, ele se recolhe sem perda, sem covardia, mas quando ele se recolhe com uma submissão à vontade superior, ele emite luz. Essa luz é emitida por um toque dado às fibras profundas das ondas ultracurtas. Porque lá na intimidade do núcleo, dos átomos, nós temos os quarks, e quem mantém a ligação dos 3 quarks em cada nêutron, em cada próton, é a força nuclear forte, que mantém isso lá. Então, o que acontece? Nós aprendemos nas elaborações comuns que quando um átomo sai de uma órbita periférica para uma órbita mais próxima do núcleo, ele solta um fóton real. Fóton é luz, em forma luminosa. Então, se alguém observa, está irradiando luz daquela criatura. Mas é uma luz que se irradia por uma faixa de compressão dele dentro dele mesmo, buscando socorro. Porque quando nós vamos a Deus, nós olhamos para cima. O céu figurado. Céu é o que está em cima. Mas eu tenho que buscar o que está em cima da minha estrutura, para além do dia a dia, da vida, da sensação. E ela deixa de ser lá para ser cá no fundo. Então o céu muda de posição? Não. Ele toma o seu legítimo lugar. Só que em vez de ser lugar, é vibração. Não sei se entenderam. Isso parece um desafio para você. Mas nós já temos condições de analisar o que representa. Obviamente eu não estou dizendo para ninguém não mais olhar para cima quando implora a Deus. Até eu faço isso. Mas não adianta. Ele está na altura mais evidente da nossa estrutura. Deixa eu permitir só mais uma crédito, rapidamente. Quando você nos ensinou servo, filho, servo novamente. Certo. Nós começamos com servo querendo um salário. Passamos a ser filho por herança.
e passamos depois a ser servo por espontaneidade. Sim. É assim? Exatamente. É quando você que fala, esse pai me aborrece. Depois você compreende que ele não aborrece não, que ele é sua segurança. Aí você tem uma vontade de entregar-se a ele. Isso eu falo muito nos momentos difíceis de nossa vida. Vocês não vivem momentos assim? Tem que decidir. A gente fala assim, não tem ninguém para me ajudar? Meu Deus, o que eu faço? Aí a gente faz daquela posição de filho com um coração desse tamanho. Senhor, o que eu faço? Dá vontade, não quero. Quero ser filho, não, quero ser o servo. Porque o servo tem que receber a instrução do Senhor. É esse o sentido. Mas sem salário, né? É, sem salário. Certo? É aquela condição de saber que é gostoso ter alguém que possa ser o nosso tutor, o nosso gestor. Né? Vamos em frente? Eu mesmo. Rapidinho, com essa explicação do senhor, o senhor acabou de explicar como que a gente consegue passar pelos obstáculos da vida. É desse momento aí? Sem dúvida alguma. Tá. Sem dúvida alguma. E obstáculo são desafios. Os desafios são componentes indutores do progresso. O dia que acabar o obstáculo para unir, você está entregue a determinadas paradas, às vezes demoradas do contexto de sua evolução. Não se acomoda não, fica sempre tranquilo. Agora não esqueça disso que eu falei. E é o Criador que nos ajuda nos momentos que a gente não encontra a saída. Tá? Facilita. Só um minutinho. Muitas vezes que a gente está na dor da gente sozinho, na solidão, e de repente você fala, poxa, eu estou sozinho. Aí você lembra que você não está sozinho. E a gente tem um Criador que está, e mesmo que tivesse pessoas ao nosso redor, nenhuma dessas pessoas poderia nos ajudar. Porque a dor, ela está lá dentro. Né? Enquanto um ser não passar pelo processo da solidão, ele não está em condições de dar o recado que ele está querendo, que a mente grita dentro dele. Eu queria ser útil, eu queria ajudar. Mas se ele não passar pela solidão, ele não está apto. É a solidão é que liga ele a Deus efetivamente, sem fios ostensivos dessa relação. Uma relação só de pai com filho e filho com pai. Na solidão. Agora, nós temos medo dela. Muito. Agora, quando é uma solidão precipitada pela nossa irreverência, ela sofre. E cria traumas profundos na nossa linha psíquica, psicológica, espiritual. Agora, quando ela é em nome de uma proposta de amor, de servir, de ter que engolir sapo, ser massacrado pelas buchas irreverentes, às vezes aqueles que mais nos amam, então realmente é diferente. Aí nós não temos que pedir nas preces segurança, equilíbrio. E não se iludam. A cada vez essa palavra ilusão nos visita, sempre nos visita. Certo? Vamos cultivar isso não. A gente aprendeu isso, eu estou fazendo. Porque na realidade a gente é incompreendido. E seria muito estranho quem está avançando querer que o outro compreenda ele. Por isso que ele é chamado filho do homem. E por isso que ele é chamado super-homem. Esse super-homem vive no futuro da raça. Sabe o que é isso? Super-homem vive no futuro da raça. Então o super-homem não pode exigir que os homens o entendam. É isso? Então Jesus foi um super-homem. Agora que nós estamos tentando compreendê-lo. Absurdo. Amar os inimigos. É absurdo. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele não fala isso declaradamente em discurso, não, mas no fundo ele sente. Esse é assunto religioso. Então é preciso ter isso. Mas há bem pouco tempo eu ainda falava, né, Mário? Quem? Eu.
Nossa. Pensava e falava, né? Que é isso, gente? Estaria dentro. Mas aquela metáfora que você, por exemplo, nos apresentou que a cruz horizontal da informação, o traço vertical da aplicabilidade. E quando o senhor fala, pega a sua cruz e siga-me, pega as informações que você teve, aplique e forma a sua cruz. Não a cruz. Estou sofrendo muito. Nada, tal, né? Então, essa metáfora foi extremamente importante para mim. Porque não basta a informação, eu preciso da informação, faço o traço horizontal. Quando eu aplico a informação que eu recebo, eu faço o traço vertical e levo a minha Quer dizer, a coerência, né? Do amai-vos e instruí-vos. Do Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honório, só uma dúvida aqui. Esses primeiros homens que estavam aí, então, seriam as raças negra e amarela. Certo. Eles não tinham como laborar antes dos capelinos? Lavrar a terra? Eu não digo que o capelino seja o campo fechado do processo aqui, não. Porque capelinos, para quem está chegando aí, o caso Maurício, você estudou sobre isso, Maurício? Um pouquinho, né? Então nós temos aí o capelino como sendo uma amostra de outros que mandaram gente para cá também. Então vamos dizer que, em vez de colocar raça negra e amarela fechadamente, de modo finalístico, é dizer que essas raças podiam agrupar um grande número de autóctones que estão vindo de fora antes de chegar à turma. Porque hoje não está tudo miscigenado. O grupamento judeu hoje não é só judeu, deve ter muitos outros. Eu não quero com isso descaracterizar a pureza da raça que eles defendem. Não é isso que a gente respeita com muito carinho. Agora, como também a raça negra, seria estranho falar que ela não tem, porque hoje está tudo miscigenado. Mas a mensagem do Cristo já estava veiculada antes deles virem? Ela não estava veiculada de maneira plena universal. Ela já era assimilada por alguns componentes do grupo. Na hora que você começar a analisar mais calmamente o ser uma criatura estudiosa, você vai notar que aqueles grandes líderes do Egito Antigo já tinham uma visão Mas aí são os capelinos. Mas antes não, antes do capelino só na tência, né? Ai, gente. É meio difícil entrar nesse mérito. O que é isso? Os amarelos aí, eu não estou concordando com vocês, não. Por quê? Porque... Olha lá, não estou concordando com vocês. Não, porque se a gente colocar só nos capelinos o papel determinante, não, por isso que eu estou falando. Nós fechamos, mas ainda da evolução. E aí nós temos que colocar os avatares aí também, né? Mas trabalhando na sementeira de elementos positivos em consonância com a verdade. Então, se nós buscarmos no povo amarelo mesmo, né? Na China, nós vamos encontrar riqueza, preciosidade. Tem um corrido lá na China. Que falam dessa sementeira, independentemente da presença dos capelinos. Eles puderam operar num campo dinamizador, catalisador do progresso. Mas é o nosso né? desafio, Lelê, é o desafio do grupo. Eu estou falando que não é só o capelino. Não falei só capelino, foi o que eu falei? Não. Mas é como se naquele para realçar. É para realçar. No período da vinda deles, da introjeção desse psiquismo mais aberto, é que foi dado então a oportunidade de extravasar. Há uma diferença da revelação, Sara, pessoal de quem busca. Você resolve construir um palácio no meio das chopanas todas que você conhece que é o palácio, tudo bem. Agora, capelinos, quando nós falamos, usamos essa expressão, é o campo universalista da revelação. Entendeu? Perceberam o que nós falamos? Universalista. Então, quando Moisés trouxe a primeira revelação, universal, 13 séculos antes de Jesus, é a revelação universal da grande lei para a Terra. Mas já tinha gente, eu já estava lá na frente. Cheio de cova criada, hein? Isso eu estou entendendo. Nós estamos tendo alguma dificuldade de explicar para o povo entender, não sabe? Mas não existe essa linha fechada. E esses que já existiam na Terra já eram da evolução do povo amarelo?
Já podia ter vindo no âmbito do povo amarelo elementos já com vários conhecimentos. Entendeu? Embora não fosse. Seria uma preparação espiritual antes da gente Bem, avançar. nesse sentido. Honório. Há uma diferença, analisem isso. Quando uma revelação, olha isso aqui, isso é algo fácil de entender. Quando uma revelação surge, porque alguns componentes da massa já apresentam a ascendência daquele fator. Não há agressão. Não há agressão. Já houve uma plantinha ali que já está fluindo naquela linha. Então, vem e abre o contexto. Sempre é assim. Nunca há uma agressão impacta. Nós estamos indo para cá e vem alguém e pode tirar para cá. Quando a gente vai para cá e tem uma linha que vai indicar para cá, alguns aqui já surgiram aqui dentro. Ó, gente, vamos lá para trás aqui e tal. Então a gente vai pensar a nível de enxertia, tanto no físico quanto no psíquico. Sempre quando a planta, vamos dizer, base está pronta, vem o enxertia de fora. Vou fazer, eu fiz isso aqui agora, nessa probabilidade que nós temos. É isso aqui. Tanto que no campo da estatística a gente nota isso aqui é uma realidade. O Cabo Freitas, é que nos ajuda nessa parte. Quando nós falamos nós falamos da curva de Gauss, quando ela entra na avaliação de um contexto, os extremos são tirados porque ele pode pesar redondamente aqui, dificultando a média. Então aqui nós podemos ter, estendendo aqui até chegar a um fator aqui que é 1 ou 2, até não chega mais. Agora a massa ficou aqui nessa linha, nesse parâmetro. Então realmente é interessante o que ela trouxe. Não, quando a gente vai estudando os exilados de Capela, sim, mas quando Capela estava lá com aquele equipamento, eu queria saber assim, Sirius, o planeta Sirius, a estrela Sirius, Alfa de Escorpião, o agrupamento que estava nela, desceram alguns para aplicar algum trabalho, alguma ajuda em Capela, porque eu não sei se foi o senhor ou o Wagner, comentou outro dia, eu fiquei numa dúvida que Dona Laura, parece que ela tem uma ascendência de Sírios, e que ela pediu que queria trabalhar em Capela, e até então depois ela veio. Será que eu entendi isso errado ou não? Eu não estou com essa informação, não. Não é desse jeito. Eu falei, eu vou ver com o seu Honório para saber se tem alguma obra. Eu não sei que haja alguma informação mediúnica, eu desconheço. Nós sabemos que Maria tem uma fixação em Sírios. Bom, continuando. Acho que todos falaram, né? Sei aqui agora. Então o vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Tudo isso porque não havia homem para lavar a terra. Vocês ficaram felizes, tanta coisa que houve aí, né? Mas então nós estamos vendo pelo finalzinho aqui que lá atrás alguns elementos já estavam se capacitando a ter condição para lavrar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos dizer aqui, qual a diferença que tem desse item 7 do capítulo 2 com o item 26 do capítulo 1? Vou reler o 26, capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse é o homem no seu plano morfológico, na sua condição de habitabilidade dos espíritos aqui. Então nós podemos dizer que esses homens abrigaram no campo das formas os seres que já se candidatavam a uma experiência hominal. Ficou claro? Chegaram. Agora aqui nós temos assim, e formou um vapor, porém subia e regava toda a terra. Já havia um trânsito de valores circulando para um processo assimilativo de mente mais evidente, mais clara. A instintividade reinante aqui era acentuadamente ainda embrionária. Havia
eu vou obedecer a linguagem de André Luiz. O instinto de solidariedade prefigura o amor puro. Certo? O que é isso? Aquele gesto simples da mãe pegar um filho, não é isso, como já acontece até na faixa animal, proteger, carregá-lo. Isso é instinto de solidariedade que se abre. O menino chorou, pega, envolve, não é isso? Ou então o companheiro vai à caça e já é capaz de pegar a criança pela mão e trazer para próximo da caça para alimentar, coisas que vai definindo como sendo solidariedade, como sendo os primeiros toques da personalidade. Então, o que acontece? Quando um ser dele que já se delinquiu na vida abundante dele, e que ele cai num processo de busca da sua própria intempestividade, da sua própria proposta egocêntrica, ele perde a linha de crítica. Nós não vemos isso hoje? Ele está lá, vai cometer, por exemplo, um assalto. Imagina, chega alguém daqueles elementos, mas se tiver uma criança lá, uma mulher lá, com a criança no colo, você está doido? Não tem nada a ver, não. Perceberam? Então, os elementos atingiram um processo alto no campo da informação que a Beth trouxe aqui, que é a trava da cruz horizontal. Agora, na medida que ele vai angariando conhecimento nessa direção e não consegue essa verticalização desses valores, o que acontece? Ele vai em frente e em determinado momento começa a cercear a caminhada dele. E ele cria um verdadeiro sistema aqui de escola pessoal na área que ele elege. Então o que ocorre? Ele trabalha só no horizontal, não verticaliza no seu sentido operacional aplicativo, nas faixas do amor, em expansão constante no universo. Então, vamos criar aqui, nesse contexto, numa sociedade como a nossa hoje, determinadas dificuldades, inclusive de ordem moral. Ele começa a cair, perde a noção do que é certo e do que é errado, e abraça um sistema de violência e de outras formas de participação nesse contexto social. Esse elemento que eu coloquei aqui, depois aqui 95 forma, não é isso? 95 a forma, e 95 animal. Não foi o que eu falei, mas não entender? A questão psíquica. Então, dentro disso, nós notamos o seguinte, que aqui eu tenho 95 de animalidade e uns 5%, estou colocando, arbitrando isso aqui para facilitar didaticamente a ideia, para transmitir. E 5% é de humanização. E nós podemos ir, numa sociedade como a nossa, que está havendo transição para um novo mundo, nós podemos ter alcançado aqui um percentual, no mínimo 50%, 60%, 70% de animalidade aqui, que é um processo de imersão no subconsciente, queda no subconsciente. Porque nós temos aqui o seguinte, aqui eu tenho o superconsciente, aqui eu tenho o consciente, e aqui eu tenho o subconsciente. Então aqui eu tenho toda a linha de regimentação do alto, do amor, que entra por aqui. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar o povo, eu tenho que valorizar o tempo, eu tenho que auxiliar, não é assim? Isso tudo entra por aqui e vai estendendo aqui e pesa no processo da consciência profunda do indivíduo. Então o que é o que nosso companheiro falou da linha reta? Então ele enche de valores aqui, informativos, grita dentro dele a necessidade de fazer, ele não faz. Então, o bem assimilado precipita o mal por falta de ação. Então, nós estamos sofrendo hoje não é pelo mal que fazemos. O nosso grande sofrimento hoje é pelo bem que não estamos conseguindo fazer. Vocês estão de acordo?
O bem não praticado precipita o... Porque cria, na medida que sensibiliza, nós começamos a sofrer pelo bem que não fazemos. Eu chego em casa, a pessoa me pediu uma coisa hoje, falando no travesseiro lá com a companheira, né? Estou chateada, foi ter feito, nossa, eu estou muito atrasada ainda. Só, às vezes fico insônia de madrugada. Não é isso? O cunhado pediu qualquer coisa lá, ainda entra a dor de cotovelo, que é irmão da mulher, né? E ele fica, meu Deus, sofre. Porque nenhum de nós aqui, graças a Deus, temos sofrido porque estamos espancando os outros. Ou estamos acatando os outros. Então, isso é claro. Então, nessa imersão, por falta de capacidade operacional e por uma indiferença na operação do consciente aqui, querendo trabalhar com a massa, na hora que a massa está precisando de uma coisa, nós já vencemos aquilo. Nós estamos vendo coisas acontecendo no nosso contexto social, na massa, e nós discutimos isso recentemente, depois desse carnaval. O que a gente observa? É uma gravitação da grande massa em problemas acentuadamente complexos, onde já tem experiência. Quem está vivendo isso hoje, assim, embevecido pelas aberturas, que achavam que tudo era tabu, nós temos no meio deles aqueles que estão nessa área aqui. Estão repetindo experiências. Estão repetindo os festins lá da época da Babilônia. Estão repetindo. O outro dos festins que acontecia nas grandes frentes políticas do nosso passado, esses não tem que discutir, não. Estão reincidindo, estão caindo para aqui, ó. Agora, esse grupo animalizado aqui, o superconsciente deles é o nosso subconsciente da atualidade. Ficou claro? Ou está difícil? Quer que repete? O superconsciente dos elementos que evolutivamente não tem uma ideia sofisticada ainda, ou mais elaborada, o superconsciente deles praticamente é o que nós já temos aqui como experiências vencidas. Então, o superconsciente das raças primitivas aqui estão entrando em ressonância com as quedas dos que estão vindo de fora de outros ambientes para o ambiente deles. Então, uma consonância que seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho, vamos fazer aqui, novamente aqui. Aqui eu tenho o super, né? Das raças caídas. E aqui eu tenho o seguinte. Isso aqui equivale ao super daqui. Consciente, não é esse o super? Então seria isso. Então isso aqui, ó, o superconsciente dos primitivos coincide com o subconsciente dos caídos. Os cães e os porcos. Exatamente. Aqui nós temos os cães, que estão em ascensão. Não dar as coisas santas aos cães. E aqui eu tenho os porcos, que não se dá pérolas mais, porque eles sabem até o que é pérola, mas não dá mais não, porque fosse por fogo. Então isso aqui são cães. Então essa linha de ressonância define a instauração no mundo primitivo da Terra lá atrás, a chegada do homem. Porque o homem não é esse que veio morfologicamente, chegou no ponto dele. O homem aqui na Terra, que veio lavrar a Terra, era o que veio de fora, que conhecia as técnicas. Só que não tinha uma compatibilidade moral para usufruir dos avanços. Será que deu? Ajuda ele nisso. Auxilia aí. Nós podemos dizer que o primitivo está melhor do que o outro? Evidente que o primitivo, por enquanto, está sem compromissos outros. Agora, os que caíram aqui em sofrimento atroz, muitos foram vencendo e retornaram. E alguns líderes não permanecem aqui. Nós temos lideranças capelinas aqui, se preferirem, esses que vieram aqui, esse homem que chegou aqui para cultivar o jardim. Nós temos líderes hoje. São alguns que ficaram com Jesus aqui para ajudar na evangelização da massa. E outros estão ainda recalcitrando na liderança das massas, negativamente. Não são muitos, só um bocadinho. Fala você, Sérgio.
fez a comparação dos dois, né? Certo. Nesse primeiro versículo, a gente vê então o processo natural da evolução do homem aqui Certo. no planeta. Isso. E no segundo momento, a gente vê a inserção desses elementos cartelinos e de outros que chegaram, agregando, não é isso? Exatamente, porque tipo assim, a evolução da sal, né? Exato. Então, claro que se chegaram aqui na Terra, até por direcionamento do Cristo, é porque havia uma necessidade também. E a gente, às vezes, fica meio revoltado em pensar que isso foi um constrangimento, mas foi um constrangimento da lei de justiça. Exatamente. E a gente não teve a oportunidade, pela misericórdia do Cristo, de romper e entrar no amor, na espontaneidade. E a gente continua resistindo. Agora imaginemos o capelino chegando aqui, por ocasião da fixação dos caracteres raciais, lá atrás, com autoconhecimento, prometendo que Jesus viria, procurando Jesus, a luz. Essa é a história que você vê no Velho Testamento, procurando a luz. Ele virá. Quem é? Eu sei que ele vem, prometeu que vem. Aí os daqui começaram também, estão falando que vem uma luz aí, aí foi misturando, né? Os novos esperando uma luz e os velhos esperando a luz. Qual é o papel de Jesus para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Sensibilizar, porque eles não conseguiram se sensibilizar. Isso aqui não pode ser feito por revelação global. Isso aqui é feito ponto a ponto por quem ama. Quem já leu Ave Cristo vai ver o quinto vaso pedindo 100 anos. Foi dado a ele para poder ajudar o Tassiano. Foi isso? E assim sucessivamente. Tem gente que chega aqui e sofre. Então quando a gente vê esses casos, se a pessoa sendo achincalhada, esse tipo. O quinto vaso foi morto pelo filho. Não foi praticamente. Foi visitar o filho soltou os cachorros em cima dela lá. Então nós vamos observar que é isso. Então os que amam é que tem condição de tocar o coração aqui. Então nós vamos ter essa linha, esse entendimento, como a Cristiano lembrou lá, que é uma linha de compatibilidade. Então esse aqui não conhece nada, o que está chegando aqui, ó, não tem uma ideia ampla da realidade da vida. Os que em cima já conhecem até Jesus. Já conhecem. Só que estão querendo organizar um sistema de vida que não tem que ficar perdoando os outros, nem fazendo bem para os outros. Está muito trabalho. E essa é a grande luta. Quem falou? O Brás. Naquela apostila sobre mediunidade, uma aqui elaborada no grupo Emmanuel, fala que a aspiração máxima do índio, do homem primitivo, é mais assim, é ter uma ótima caça, uma ótima exatamente, nós comentamos uma agora. aspiração maior que isso. Isso. Então seria o caso de coincidir esse problema do subconsciente primitivo. Exatamente. As condições de céu, de inferno, entre aspas, do que não é bom, do que é ótimo, é bem relativo, é bem humanizada. Esse o céu deles é o campo operacional fácil, né? E fácil. Não, mas ele está falando, interessante o que ele falou, né? Porque eles vieram para cá guardando a memória profunda, a lembrança do lar perdido, né? Isso, exato. O lar perdido, esse lar que ficou para trás. E para o primitivo, o lar era a construção futura, né? Então, o exemplo, né, que ele trouxe ali dentro dessa conexão, muito legal. Não, sem dúvida. Leonor, por isso que quando a gente pega um paciente crônico lá no tratamento da fisioterapia, e a maioria das coisas que a gente percebe nele está daqui assim para trás, né, Honório? É porque há uma necessidade deles voltarem ele para aquele estágio anterior. É porque às vezes é preciso bloquear a criatura até por medida terapêutica, magnética, para que não crie muito problema. Isso pode acontecer. Lá de cá quem levantou? Interessante, Kimbete. Fala, Jaqueline. Se eu não puder falar isso agora, até eu vou entender, porque não faz complicado. Naquele livro do resumido, as equipes espirituais se preocupam muito, não deixar que os visitas se tornem horrores, porque há uma grande possibilidade deles reencarnarem muito primitivos. Isso tem sentido. Exatamente, tem sentido. Porque quando a pessoa cai num plano de subjugação, ele perde a capacidade só, ele fica entregue à misericórdia.
E o ovoide está entregue à misericórdia porque ele não tem por ele mesmo condições de definir. Ele fica à mercê do que acontece com os animais, que são tutelados pelos técnicos. Por mais que a gente confunda e complique a vida, o que acontece, Jaqueline? Nós sempre temos uma beiradinha que a gente pode, sabe uma coisa, eu vou mudar. No dia seguinte já mudou de ideia, não é mudar mais não, é ficar como tal. Aí de noite, vou mudar. Nós já estamos com as opções. E o que adquire a condição ovoidal perde a forma, ele perde a capacidade de decisão. Está entregue às circunstâncias da vida. Então, dessa tira o seu ovoide suicida também na nossa evolução? É evidente, porque não pôde vir espírito de capela para cá sem ter sido ovoide. Eles vieram por uma ovoidização ou natural ou precipitada para vir de um mundo para outro, que não pode trazer o perispírito de capela para cá, que não dá. Então o perispírito fica lá e o ovoide vem para cá. E são enxertados aqui. E o tempo está acabando. Quem mais? Fala, Beto. Só para eu anotar aqui, eu anotei que Jesus procurou sensibilizar, né? Para eu, essa informação é minha grave horizontal. Então, eu busquei na memória, quando ele nos informou, nos orientou. Não julguei, não saiba a vossa mão esquerda, se cabe a direita, eu e o Pai somos. Então, essas informações que Jesus nos deixou, são divididas agora, seria grave vertical. Não julgar, não esperar o retorno, olhar para dentro do Deus interno. Desde que devidamente assimilada para aplicar. Porque somente o formativo é a horizontal dos... Não, sim, eu falo com honestidade, sem barganha. Sem dúvida. Isso é ótimo. Beleza. Então ficou definido que nós queríamos, quando fizemos aquela linha de relação ali, é que nós quisemos dizer que há uma compatibilidade vibracional no campo das linhas íntimas entre os capelinos daqui. Tem muito que fica assim, como é que pode vir de fora, gente tão inteligente? O Emmanuel tem que explicar isso no livro Caminho da Luz. E em segundo ponto, definir que a conceituação, não, a classificação do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das moradas do Pai, ela define para nós mundos primitivos, onde se dão essas elaborações, e mundo de expiações e provas. A definir para nós que quando uma expiação e provas de um mundo está surgindo, ele está saindo da primitividade. E para instaurar-se a expiação e prova no mundo, um outro mundo está passando de expiação e prova para a regeneração. Ficou claro? Porque os que vieram de lá para cá não tiveram gás para acompanhar as mudanças. É nesse sentido. Então vieram para cá. Então realmente expiações e provas representam. Os autóctones, que são esses vindo pela evolução lenta, são os que estão em prova de aprendizagem, e os que vieram de fora estão espiando os erros passados. Então nessa altura, diz aqui o começar dele na semana que vem, diz para nós o seguinte, para bem, para não perder a ideia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse é o homem mesmo, com toda a sua estrutura. Só que para aliviar o homem do impacto do mundo acentuadamente pesado, esses homens foram levados a um sono profundo. Só para ser levado para casa para pensar. E Adão foi submetido a um sono profundo, para ele não poder receber o impacto muito violento da mudança de plano. Ficou claro? Então esse primeiro grupo veio prostrado psiquicamente. Encarnava e desencarnava durante muito tempo aqui, sem dar notícia, nem olhava para cima, mas não sabia que era céu. Depois é que ele começou um processo do despertar. E no despertar, ele defronta-se com a Eva, que foi tirada da própria estrutura psíquica dele. Então é outro assunto que a gente vai ter que definir, mostrando que o que nós temos estudado sobre ele
está perfeitamente enquadrado na redação dele. Ótimo. Pedir a Deus que a gente possa aproveitar tudo isso no campo aplicativo da vida. Né? Faz a próxima vez. Nós chegamos no tempo de mais uma atividade. Nós unimos os nossos corações e as nossas mentes com o objetivo de agradecermos a oportunidade que recebemos de estarmos aqui, sendo sensibilizados, informados, com o firme propósito de nos formarmos como cristãos que vivem aquilo que professam, dinamizando onde quer que a vida nos situe. Os exemplos vivos do nosso anseio de libertação e luz. Que as bênçãos do alto possam chegar até os nossos corações, fortalecendo a nossa vontade, para que, perseverando neste caminho, saibamos contribuir para a paz, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos estar prestes, agradecidos a Deus por tudo, nós interrompemos a tarefa. Paz para todos, até a semana próxima.